Boa noite, queridos, graça e paz. Louvamos a Deus que nos concede a graça de termos mais um domingo em um culto de celebração ao nosso Cristo ao longo da nossa peregrinação. Somos gratos a Deus por todos aqueles convidados que foram devidamente cumprimentados, por aqueles que celebram a Deus conosco na internet, em qualquer lugar deste mundo. Eu acredito que todos aqui, sem exceção, já passaram pela angústia de ter alguém próximo na família, ou até você mesmo, que precisou fazer um exame sob suspeita de uma doença grave. Os dias que antecederam o encontro com o médico para leitura do exame e entrega do diagnóstico são dias terríveis, dias de profunda angústia e temor. Até que nós nos encontramos com os médicos e alguns, ainda com os exames em mãos, dão um diagnóstico equivocado. Isso traz consequências terríveis sobre a saúde e o tratamento daquela pessoa. Outros, eles dão um diagnóstico preciso, mas de uma maneira extremamente grosseira, indelicada, rude, que não leva em consideração toda a dor, a aflição e angústia daquela pessoa que está com a sua vida e a sua saúde em xeque. Um artigo de 2017, 10 de abril de 2017, do The New York Times, por título Rude Doctors, Rude Nurses, Rude Patients, ou doutores rudes, pacientes rudes, ou enfermeiros rudes, fez uma pesquisa com alguns atores que entraram numa UTI infantil para formularem ou forjarem situações de extremo estresse com os médicos e verem como é que estes médicos reagiam com estes pacientes que estavam com seus filhos doentes. E à medida que o ambiente ele se tumultuava e a condição delicada de saúde, possível condição delicada de saúde daquelas crianças se apresentavam, os médicos eles passavam a tratar aqueles pacientes ou os pais daquelas crianças de maneira ainda mais rude. E aí uma pesquisa já de um estudo britânico chamado Sticks and Stones revela que entre 30% a 40% dos médicos eles tratam os seus pacientes ou entregam um diagnóstico de um modo rude, grosseiro, indelicado. E alguns, perdão os irmãos aqui que são médicos, os que tinham um indício mais elevado eram radiologistas, cirurgiões gerais, neurocirurgiões e cardiologistas. Esses estavam sob uma condição de pressão ainda maior. Mas quando nós pensamos em diagnósticos de circunstâncias ou de enfermidades e problemas, eles não se restringem a doenças. Existem pessoas que podem ser diagnosticadas com problemas sérios em sua família, ou problemas sérios na sua vida profissional, ou uma situação crítica na sua vida emocional, ou quem sabe na sua vida espiritual. Como é que aqueles que estão ao redor leem a nossa condição, que não se restringe à saúde, e como é que eles trazem este diagnóstico? Eu gostaria de, com essa reflexão em mente, olhar para um momento crítico da história do povo de Deus, onde o diagnóstico não foi nem um pouco fácil, mas perceber qual foi a carta de Deus para este momento de tribulação ou dificuldades na história do seu povo. Qual o diagnóstico o Senhor apresentou para eles? Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29. E nós refletiremos sobre uma carta de Deus para as crises da vida do seu povo. Jeremias, capítulo de número 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas
e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Sefã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler juntos o 12 e o 13? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os seus olhos. Peça a Deus para falar ao seu coração. Senhor, nós te adoramos por esse privilégio ímpar de estarmos em tua presença, pelos cânticos, pela meditação, reflexão que já fizemos em tua palavra, pela contrição e confissão dos nossos pecados. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações, desde aqueles que entraram aqui na mais sublime paz, até aqueles que entraram na angústia mais profunda de sua vida. Que a tua palavra, que é a verdade, fale aos nossos corações como uma carta aberta para os momentos de crise difíceis da vida do teu povo. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. No domingo passado à noite, o reverendo Kilvin, ele nos trouxe uma palavra sobre a situação deste povo depois de peregrinar 40 anos num deserto. Numa viagem que deveria durar 40 dias, eles passam 40 anos andando em círculo, até que Deus os ensina as lições depois de terem murmurado e toda uma geração perece no deserto. Em Deuteronômio, Deus repete a lei. Ele traz os princípios e preceitos, lembrando aquele povo sobre como eles deveriam viver e como o Senhor tiraria aqueles povos pagãos, ímpios, que viviam naquela terra. E era um povo de um procedimento, irmãos, inimaginavelmente ímpio. Eram pessoas capazes de matar os seus próprios filhos para sacrificar a demônios, cozer estes filhos ou cozinhar estes filhos e comer. E o Senhor então manda o seu povo entrar naquela terra e não poupar absolutamente ninguém, nem homens, nem mulheres, nem crianças ou até bebês. Era uma palavra de juízo sobre todos aqueles povos, até que o Senhor cumpre a sua promessa. Israel toma a terra e é admoestado de que eles não se misturassem com os seus vizinhos. Eles deveriam viver naquela terra que manava leite e mel, eles deveriam prosperar, e toda essa prosperidade, de acordo com Salmo 67, iria promover a glória do Senhor, a fim de que as nações adorassem ao Deus de Israel,
pela prosperidade, mas acima de tudo pela boa ética, pela devoção e vida de adoração. Este povo, à medida que as gerações vão se passando, eles se esquecem de tudo aquilo que o Senhor fez, da libertação, da admoestação antes de entrarem na terra. Eles se esquecem como Deus os fez conquistar a terra através de Josué, em batalhas onde eles não tiveram que levantar uma única espada, como a batalha de Jericó. Eles apenas oraram e adoraram a Deus, e Deus então subjugou os inimigos. Eles se esquecem absolutamente de tudo, e fazem exatamente aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Dão seus filhos em casamento a mulheres pagãs, e tomam mulheres pagãs para casarem com seus filhos, e este casamento misto foi o meio através do qual a idolatria adentrou em Israel. Eles começam a adorar outros deuses. O Senhor vai levantando profetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a uma vida de adoração. Mas quanto mais o Senhor os chamava, mais distante dele o povo ficava, se entregando a práticas horrendas. Até que nos dias de Isaías, um profeta pré-exílico, o Senhor diz: olha, eu já decidi, eu usarei agora uma nação ímpia para corrigi-los, para trazê-los de volta, porque vocês têm prosperidade, vocês têm uma terra farta, vocês têm tudo que sempre sonharam materialmente, mas o vosso coração está distante de mim. E nos dias então de Jeremias, essa profecia está prestes a se cumprir. No ano 605, quando Jeremias ele é preso, ele começa a escrever esta profecia ao povo e ditá-la. Poucos anos antes, no ano 597, Deus já tinha dado um pequeno sinal, um último sinal para arrependimento. A Assíria já havia despontado como um império soberano, como uma ameaça para todos os povos. O reino de Israel, corrompido através de Acabe antes, quis se juntar à Síria para enfrentar a Síria. Quando percebe que não tinha forças, ele quer fazer uma aliança com essa nação ímpia, e ao invés de confiar no Senhor, Deus então agora levanta a própria Assíria como um corretivo para o seu povo. E no ano 597, aproximadamente 3.023 pessoas são levadas cativas de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, 8 anos antes de Jeremias começar o seu ministério profético e a registrar a palavra do Senhor. O cenário era esse então. Aquele número insignificante de pessoas da família real, daqueles que representavam a suprema bênção de Deus, foram tirados de Jerusalém e levados agora como escravos para a Babilônia, como um pequeno sinal de que o povo deveria se arrepender, deveria voltar-se ao Senhor, abandonar os ídolos e centrar-se na adoração novamente. Por isso, a primeira parte da profecia de Jeremias, ela tem esse cuidado de usar este pequeno número de 3.000 pessoas como um alerta, dizendo a toda aquela nação: acordem, senão o mesmo acontecerá com vocês. Não adianta. Então, a partir da segunda parte do livro de Jeremias, Deus já está admoestando: agora todos vocês irão. No capítulo 29, então, neste tempo de crise, num tempo de apostasia, em um tempo onde o povo estava distante, havia um grupo ali em Jerusalém que não conseguia entender o que estava acontecendo. Eles não entendiam a razão pela qual eles tinham perdido a sua terra, tinham perdido a sua estrutura e agora estavam vivendo como cativos numa outra nação. Mesmo que não tivessem sendo maltratados, mas eles não tinham a autonomia de viver na sua terra. É diante deste cenário de crise na vida do povo de Deus que eu encontrei algumas verdades preciosas, as quais nós podemos aplicar à nossa própria vida, à nossa própria história, como Israel de Deus que vive hoje aqui em João Pessoa.
E uma primeira lição, irmãos, e uma primeira verdade que nós conseguimos enxergar acerca das diversas crises em nossas vidas, é que nós necessitamos ter cuidado com os diagnósticos equivocados das múltiplas circunstâncias as quais vivemos. Nós precisamos ter muito cuidado como diagnosticamos os momentos de crise que nós enfrentamos. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 29, você vai perceber que Jeremias, então, ele escreve uma carta como palavra de Deus para estes exilados na Babilônia. E o conteúdo dessa carta descreve exatamente a razão da crise que eles enfrentavam. Era um diagnóstico preciso. E a partir do verso 4, quando ele traz o conteúdo da carta, ele diz o seguinte, no verso 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Verso 9, juntos? Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O povo estava tão cego em sua idolatria, vaidade, e em seu próprio coração, que eles não conseguiram entender o porquê estavam ali na Babilônia. Já haviam se passado 8 anos. Então muitos estavam angustiados, e os comentaristas dizem que alguns tentavam sair da Babilônia e ir para próximo à fronteira de Israel, a fim de cruzá-la, mas não conseguiam. Dentre estes que foram exilados e estavam ali, existiam falsos profetas, dando àquele povo um falso diagnóstico da condição. E em nome do Senhor, eles diziam: olha, vocês voltarão em breve, vocês retornarão a Israel em breve, o Senhor restaurará a vossa sorte e vos dará tudo em breve. É diante deste diagnóstico equivocado que o Senhor então traz uma palavra precisa e diz: olha, acalmem os vossos corações, vivam, edifiquem casas, aí na Babilônia, casem, deem os vossos filhos em casamento. Esse diagnóstico que esses homens estão dando é equivocado. Eu não vos enviei. Esses falsos profetas, eles falavam de acordo com a expectativa do coração do povo. Falavam aquilo que o povo queria ouvir e não a palavra de Deus, chamando toda aquela geração distante do Senhor para uma vida piedosa. Se vocês voltarem um pouco em Jeremias, no capítulo 23, o Senhor já havia dado uma admoestação sobre o perigo dos falsos profetas. Quando ele diz no versículo de número 15, 23:15, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Esses homens tinham um positivismo vazio, que não condizia com a realidade do povo, que não trazia um diagnóstico preciso de o porquê eles estavam vivendo aquilo. Esses falsos profetas diziam: vocês estão apenas passando uma provação,
Só que o que Israel vivia aqui, irmãos, não era uma provação, era uma consequência de pecado, era consequência de desobediência. Ao longo da história do povo de Deus, alguns dos seus servos não conseguiram discernir bem a diferença entre ser provado pelo Senhor ou sofrer as consequências de escolhas erradas ou pecados que nós cometemos. E sofreram ainda mais porque não conseguiam discernir o que acontece ao seu redor. Outros homens puderam entender. Um exemplo de alguém que esteve equivocado foi o próprio Josué. Quando eles ganham a batalha de Jericó, simplesmente orando e adorando ao Senhor, eles chegam numa próxima cidade pequenina, chamada Ai. E ele diz, olha, se Jericó, que era uma grande fortaleza, com muralhas que se construía casas sobre elas, essa cidade nós não precisamos do que mais de 2 ou 3 mil homens. Ele passa a confiar na força do seu braço, na sua performance, e de repente eles perdem a batalha, porque um único homem havia desobedecido ao Senhor, quando Deus disse que não era para pegar os despojos, e aquele homem chamado Acã, pega então uma capa babilônica e esconde. Por conta disso, Israel perde a guerra, e 30 e poucos homens morrem, e os outros saem fugidos. Josué então se coloca chorando diante do Senhor, clamando, Senhor, o porquê disso? E Deus diz, olha, levanta-te, porque Israel pecou. Aquele não era um momento de provação, aquele era um momento de consequência. Davi já soube discernir um momento que vivia, quando Deus diz também a Israel, olha, não faça o censo, não contabilize quantos homens devem sair à guerra, confie em mim, eu vos darei vitória. Davi, tomado pela vaidade do seu coração, lá em 1 Crônicas 21, ele desobedece, faz o censo, e Deus então traz uma palavra de juízo e diz, Davi, escolha qual será o seu castigo. Eu fico imaginando se Deus nos desse essa opção, irmãos. Deus dissesse, presbítero Daniel, você vai ser castigado, escolha qual dos 3. 3 anos de fome sobre a terra, você fugindo do seu inimigo, ou uma grande praga e mortandade sobre Israel. Davi então sabiamente diz, Senhor, eu pequei contra ti, eu escolho cair em tuas mãos, porque tu és cheio de misericórdia. Mas quando nós olhamos em 1 Crônicas, irmãos, por conta de um pecado de desobediência de um rei, 70 mil homens morrem naquele dia. 70 mil homens. Então Davi, ele se coloca a orar, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado e clamando ao Senhor pela misericórdia. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, como pessoas resgatadas da morte, transportados para o reino do Filho do seu amor, justificados pela obra de Cristo na cruz, não pelas nossas próprias obras, nós também nos lembramos que fomos chamados para andar em novidade de vida, para sermos o bom perfume de Cristo nessa terra, para ser a noiva do Cordeiro, para ser sal e luz. E em muitos momentos nós nos esquecemos desta missão, deste Deus que veio em missão e agora nos deixa na terra em missão. A semelhança de Israel, a terra farta que Ele nos dá, o bom emprego e a prosperidade são apenas instrumentos para proclamar a sua glória. E às vezes nós fracassamos e começamos a sofrer as consequências disso, e tantas vezes choramos, lastimamos, como se fossem provações. É muito importante, irmãos, termos o discernimento de o porquê vivemos o que vivemos hoje. É possível que você viva hoje consequências de escolhas muito ruins, ou consequências de pecados cometidos, que não são necessariamente provações das quais nós podemos nos vitimizar, ou talvez consequências de pecado de outros, e aí sim seriam provações, mas que não nos devem deixar entregues à amargura,
e esperando a morte, porque este povo estava vivendo sob consequência, mas Deus diz: olha, prossigam a vida, edifiquem casas, vivam na Babilônia, se casem, construam famílias, deem os vossos filhos em casamento e orem pela paz de onde vocês estão, porque na paz desta cidade vocês terão paz. Não é o fato de nós termos errado no passado, que a nossa história deve parar e nós vivermos o resto da nossa vida entregues à amargura ou a um sentimento de culpa. Assim como Israel deveria prosseguir, mesmo em meio às consequências, nós, como povo de Deus, devemos prosseguir a nossa jornada onde Deus nos colocou e diante do que Ele nos permitiu viver. Amém? Mas daí nós continuamos a olhar para a história do povo, nesses momentos de crise, tribulação, onde falsos profetas se levantaram e Deus disse: olha, discernam devidamente. Uma segunda verdade é que nós precisamos nos lembrar que Deus estabeleceu o tempo e detalhes específicos de cada experiência das nossas vidas. Ele estabeleceu detalhes e o tempo específico de cada provação, ou de cada lição, ou de cada momento de glória. Porque Deus não apenas traz esta palavra, que era uma palavra de juízo, mas Ele também orienta o seu povo. Quando você volta para Jeremias 29, e olha novamente para o verso 10, aqui o Senhor traz uma instrução límpida, ao declarar: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Enquanto os falsos profetas da Babilônia estavam equivocados, dizendo: olha, vocês voltarão logo, vocês voltarão imediatamente, Deus disse: não, eles não sabem de absolutamente nada, porque a história do meu povo está em minhas mãos. Deus estava dizendo a Israel: eu sou o Senhor da vossa história, mesmo em meio às vossas crises, mesmo em meio aos vossos fracassos. O tempo que vocês ficarão ali será 70 anos, ou serão 70 anos. Talvez você pense: pastor, amargo, hein? 70 anos de castigo. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que Israel se desviou a tal ponto de que este povo que conhecia o Senhor passou a praticar feitiçaria. Dentre os deuses os quais eles adoraram e se prostituíram, eles adoraram a Moloque, que requeria sacrifício humano. Por isso, é muito provável que os reis de Israel, e provável não, a Escritura diz, é certo, que muitos dos reis de Israel sacrificaram seus filhos a demônios, a exemplo do rei Manassés. Será que nós temos noção da gravidade deste pecado? Talvez para qualquer um de nós seria imperdoável, seria algo inadmissível, mas Deus demonstra a sua misericórdia e o fato de que Ele não desiste do povo da aliança, corrigindo, admoestando, orientando, mas também estabelecendo o tempo exato de correção. Deus disse: durará 70 anos, desde 597 a.C., quando começa então esta provação do Senhor, até o ano 538, quando os exilados começaram a regressar depois do decreto de Ciro, no primeiro ano de Ciro, exatos 70 anos. E é algo interessante, irmãos, havia a crença nos povos antigos, que quando um deus de uma nação se irava contra aquela nação, o tempo de juízo determinado, ou de castigo para aquela nação, era de 70 anos.
Então, de alguma maneira, Deus permite que a crença geral daqueles povos se aplicasse sobre Israel, para que não apenas Israel, mas todos os povos ao redor soubessem de que Deus estava corrigindo o seu povo, de que Ele é aquele Pai amoroso que não deixava o seu povo sem correção quando eles se entregaram à idolatria. Mas o Senhor diz: olha, eu tenho o controle absoluto deste tempo, e ele não durará menos e nem mais do que eu estabeleci. O próprio Salomão já havia deixado muito claro sobre esta relação do controle de Deus sobre tempo e propósito, quando no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele disse: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do sol, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Juntos 8, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Era um tempo que Deus estabeleceu de correção para os seus filhos. Para outros era um tempo de provação. Eles não estavam entregues ao seu bel prazer, eles não seriam vítimas da sua própria escolha. Era um tempo que Deus estabeleceu para ensinar o que Ele queria ensinar a Israel, e isso não poderia ser alterado. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, ao falar da ansiedade, Ele fala para o seu povo que nós não poderíamos, por mais ansiosos ou inquietos que estivéssemos, acrescentar um único segundo no curso da nossa vida. Se você vive, meu irmão, por alguma razão que só você e Deus sabe, alguma consequência ruim, não se desespere. Deus estabeleceu o momento exato em que essa lição começaria, mas também o momento exato em que ela acabará. Assim como os momentos de glória e euforia da nossa história, eles passam e passam muito rápido, os momentos, quer de ensino ou provações, eles também passam no tempo determinado. E por mais ansioso, angustiado, revoltado que nós estejamos, nós não iremos adiantar a lição ou o processo que Deus estabeleceu em nossa própria história. Nós devemos descansar no governo soberano, naquele que tem a história do seu povo gravada em suas mãos, e nós devemos crer que tudo o que Ele faz é bom e tem um propósito glorioso. E é exatamente nesta palavra que parecia que trazia desvanecimento, porque 70 anos, eu creio que a sua provação ou correção não durará tanto tempo assim, meu irmão, então fique muito tranquilo, porque daqui a 70 anos muitos de nós não estaremos aqui. Mas nós encontramos uma terceira e última verdade para tempos de crise, nesta carta que Deus traz, ou neste diagnóstico que Deus faz da história do seu povo, é de que nós devemos saber que Deus sempre promoverá restauração e alegrará novamente os nossos corações. Deus sempre promoverá restauração na vida do seu povo, trazendo paz e alegria. Veja o que o Senhor diz ainda no capítulo 29, através de Jeremias, no verso 12 ao 14, ou nos versos 12 ao 14. Ele declara: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. À medida que os anos se passaram, as palavras dos falsos profetas, elas sucumbem em Israel, porque elas não se cumprem, não eram palavra de Deus. Era uma falsa esperança, era um falso diagnóstico, era um positivismo vazio, como nós encontramos no neopentecostalismo, em tantos lugares que iludem as pessoas. Quando os anos se multiplicam e se transformam em décadas, o coração de muitos se desvaneceu, e o diagnóstico agora já era oposto. Depois que Israel já estava há décadas na Babilônia, e muitos tinham se casado, dado filhas em casamento, uma geração de judeus já havia nascido na Babilônia, muitos diziam: Israel nunca mais voltará. Israel nunca mais será restabelecido como nação, porque o pouco que eles tinham havia ruído. Contudo, o Deus que governa a história do seu povo estava simplesmente os ensinando a lição para atraí-los novamente, para restaurar a piedade, para que a glória de Israel continuasse maior do que a glória das conquistas ou a glória da própria terra. E Deus disse: olha, quando se cumprir esse tempo, vocês vão passar a me invocar, vocês passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão vivendo vai atraí-los de volta para mim. Tudo isso que vocês estão passando ou irão passar vai fazer com que vocês se voltem aos meus pés e vivam novamente uma vida de dependência total. Como é maravilhoso, irmãos, sabermos que Deus, Ele corrige o seu povo, Ele prova o seu povo, mas Ele não desampara os seus filhos. Ele acalenta, Ele traz para perto de si e restabelece a comunhão. E quando a comunhão é restabelecida de um modo maravilhoso, Deus finalmente deu o que o povo desejava. O que eles queriam? Eles queriam a sua terra. Porque eles mesmos relatam no Salmo que às margens do rio da Babilônia, quando eles estavam cativos, eles se assentavam e choravam de saudade de Sião. Eles se lembravam das canções que eles cantavam enquanto peregrinavam para o templo, eles se lembravam da adoração, eles se lembravam da festa. Mas tudo aquilo que eles viveram reaproximou o coração e fez com que a comunhão com Deus fosse restabelecida. Esta palavra dos versos 12 a 14 é simplesmente um eco ou o cumprimento de algo que Deus tinha dito em Deuteronômio. Se você puder abrir Deuteronômio 30, veja o que o Senhor disse para o povo, antes do povo mesmo entrar, que aconteceria. Deuteronômio 30, a partir do verso 1. Deus fala: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, juntos, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deus havia prometido, se eles se desviassem, o Senhor tiraria a terra, que serviria de termômetro espiritual. Mas quando eles se quebrantassem e a comunhão fosse retomada, o Senhor então os daria novamente a terra. Quando ninguém mais esperava, quando o diagnóstico era o pior possível. Era o diagnóstico da mulher de Jó, lembram? Quando Jó então perde absolutamente tudo, perde a sua saúde, e a mulher de Jó diz: olha,
por que você mantém a sua integridade? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, que é a melhor coisa que você pode fazer. Nós temos algumas mulheres de Jó ao nosso redor, e eu espero que ela não seja a sua esposa, meu irmão. Ou, num bom uso, que você não tenha um marido semelhante à mulher de Jó. Mas existem pessoas ao nosso redor, que quando às vezes Deus está assim, ou nos provando, ou corrigindo, ou tratando o nosso coração, chegam e dizem: tem mais jeito não. Ou então: olha, é mais sério do que eu pensava, eu não queria estar na sua pele. Aí você já estava mal, fica com vontade de morrer. É um mensageiro do diabo, como a mulher de Jó o foi. Mas nós podemos descansar, porque a nossa história, o nosso futuro não está na força do nosso braço, nem na nossa performance, mas está nas mãos de um Deus que decreta a história do seu povo e cumpre plenamente os seus planos. Por isso nós podemos exultar e confiar nele. Quando se cumpre os 70 anos, Deus então usa um homem ímpio, que ele chama de meu servo Ciro, e libera para que o povo volte a Israel, um pequeno grupo a priori, e eles começam a reconstrução do templo. E este momento é descrito no Salmo 126, quando o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com júbilo, trazendo os feixes em suas mãos. Era essa a esperança que o povo deveria cultivar em seu coração, de que Deus corrige o seu povo, de que Deus restaura a comunhão do seu povo, mas de que Deus também restaura a sorte e a alegria nos lábios do seu povo. Eu não sei, meu irmão, o que você vive hoje. Eu não sei qual o diagnóstico que, quem sabe, não um profissional da área de saúde, porque às vezes os profissionais da área de saúde, eles são extremamente maltratados por pacientes que estão desesperados e com muita paciência, às vezes tentam fazer o melhor, às vezes não conseguem. Às vezes respondem no mesmo tom. Mas no diagnóstico da nossa vida, nós precisamos buscar a Deus para entendermos o porquê vivemos o que vivemos. Se é uma provação, o porquê que Deus nos permitiu passar, quais são as lições. Devemos descansar na certeza de que Deus estabeleceu um tempo onde tudo isso passará. A angústia passará, e o tempo de semeadura com lágrimas também passará, até que chegará o dia em que, ao findar-se a provação ou o ensino, nós poderemos dizer como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Provar a Deus como nunca provou outrora, estar próximo de Deus e num nível de comunhão como nunca se esteve, porque Deus nos ensinou, através de momentos difíceis, a depender dEle e confiar naquilo que Ele declarou através do apóstolo Paulo, quando no capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No verso 38 ele diz: porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O abismo mais profundo no qual nós podemos cair não nos tirará dos braços de amor do nosso Deus. Ele corrige os seus filhos, Ele determina o tempo, Ele prova, mas Ele nos atrai para junto dEle e nos restaura a sorte. Tudo isso através de Cristo Jesus, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, e viveu uma vida perfeita, para que pela fé nele, em suas obras, nós possamos ser justificados, mas muito além disso, viver a vida de Cristo nessa terra, cumprir o papel que Ele estabeleceu como igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por sua bondade, fidelidade e por esta palavra aos nossos corações. Nós te bendizemos, ó Deus. Neste momento em que nós nos preparamos para sentar à mesa contigo, à mesa da comunhão, nós queremos, Senhor, suplicar o devido discernimento, como o próprio Paulo instruiu aos crentes de Corinto na ceia, ao autoexame. Nós queremos examinar os nossos corações, nós queremos clamar ao Senhor discernimento sobre o que vivemos hoje. Qual é o teu propósito? Quais são as razões? Ajuda-nos, Senhor, a não ter uma leitura fantasiosa da realidade das nossas vidas, nem mergulharmos num positivismo vazio, mas entendermos, Senhor, as tuas lições e descansarmos na certeza de que o Senhor estabelece um tempo exato e controla os fatos. Finalmente, Senhor, restaura a vida de comunhão e intimidade, para que a sorte do teu povo seja restaurada. Nós oramos gratos, em nome e para a glória do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.